Olá pessoal, meu nome é Thiago. Meu nome é Danilo. Este é o seu programa Escola da Graça. Com o título de hoje, vamos falar sobre quem? Os irmãos Coragem. José e os mano. José e os mano. Mano não pode, né? Mano não pode falar, cara. José e os irmãos. Cara pode falar, cara? Não pode. José também. e os cara. José e seus Mais irmãos. um assunto dentro de família. De irmão, cara. E estudamos sobre Jacó. E agora Jacó, ele faz a mesma coisa que a mãe fez com ele, cara. Dá preferência. O que ele faz com José, cara? Deu preferência também. Mas por quê? Novamente também porque era da esposa que não podia ter filho, né? Ah, era a esposa amada. Aquela Esposa que podia ter amada. filho. O resto, velho. O resto era o resto, né? Era porque ele queria Raquel, né? E queriam dar Lia pra ele, né? Então Sim. ele ficou com Lia primeiro, que era a esposa que ele não amava. E ele já não lembrava mais da história de Abraão também. Aí a Raquel, ela era estéril. Aí teve filho com Lia, teve filho com concubina. Arrebentou de ter filho. Teve um monte de irmão. Só quando teve José, que era o filho da esposa que ele amava, aí pronto, né? Aí o coraçãozão do velho derreteu, aí enchia de José de presente. E Aí era fez José a pra túnica. lá. A lição diz que provavelmente demorou em torno de 1 ano Pra para túnica ficar fazer, pronta. porque era um material especial. Bordados, né? Bordados dourados e tal. Ele era tinha lindo. preferência mesmo. Não, tava na declarada. cara, né? Meu? Ele não mandou fazer 12 túnicas. Inclusive José sabia disso também. Ele gostava, né? Gostava. José devia fazer fusquinha. Fazia. José devia ser um cara chato, cara. José devia ser muito chato. Devia ser chato. Sabe aquelas crianças mimadas? Aqueles caras mal sem alça. Mimadinho? Era José, cara. Deixa, meu pai me protege. Deixa. Ó a minha túnica, ó, tô ligado. Ó. E saia correndo. O irmão queria pegar. Cadê sua túnica? Põe a sua túnica lá. Eu falava pro pai, aí o pai devia bater. Você Não, pegou ele já José. era assim. Ainda ele chega nos irmãos e fala do sonho que teve. Nossa. Ele teve vários sonhos, né, que demonstrava que eles iriam se prostrar, que os irmãos iriam se prostrar perante ele. ele. Não, era muita prepotência de José, prepotência. né? E maturidade também, né? Mas Porque o sonho, quem deu o sonho para José, cara? foi Deus. Não parece que Deus estava querendo que José fosse vendido, cara? Por que Deus ia dar o sonho? Porque Deus ia querer que desse sonho, já sabendo da história de José. Sabendo como os irmãos eram. Não, Deus já sabia como José era. Deus já sabia como os irmãos dele eram. Aí Deus dá um sonho pro moleque, velho, que é os boca irmãos não consegue ficar quieto. Aí dá um sonho para José que os irmãos iriam se prostrar perante ele. Mas foi. Depois um outro sonho que os irmãos, o pai e a mãe iriam se prostrar perante ele. Sabendo que José ia contar, parece que Deus queria pôr intriga mesmo ali, né? Queria já trazer isso, porque no futuro, né? E o que aconteceu quando o pai manda José ir lá ver os irmãos trabalhar? Ele vai lá com a túnica dourada. A primeira coisa que os irmãos falou, ó o sonhador ali. Olha lá. Ó o sonhador ali. Olha lá o queridinho. Vão acabar com ele agora. É agora. Não, eles iam matar também, mais uma situação que... Não, queriam matar. Se Deus não intervém, né? Se Deus não usa o irmão mais outro velho irmão, ali pra poder... matava. Ia matar. E aí acabou, né? E acabou. O plano que Deus tinha, acabou. Mas ali vende pra quem, cara? Uma caravana de ismaelitas, cara. Até isso Deus age. Porque quem compra é uma caravana dos tios avós, dos tios, né? Dos tios avós, porque era filho de Abraão também. Os ismaelitas passam ali e compram, e eles vão e vendem José lá no Egito, né? Vende ainda na capital do mundo, né? É um lugar onde era o point, né? Era o point, top. Nova York. Foi lá pra Nova York vender o moleque. E aí o moleque é vendido e tal. Abra a Bíblia aí, em Gênesis 39, é o momento que na hora que José ele é vendido, quem compra é Potifar, certo? Né? Agora pensa na história. José estava lá com o pai dele, na casinha, na caminha dele, confortável, com a sua túnica, com o pai que amava mais do que todos os irmãos. Imagina a vida que esse moleque não tinha. Esse moleque era mimado, José era mimadinho. Mimadinho no Ruge, ele tinha tudo do bom e do melhor, né? Videogame dele era top de Não, linha. era o Xbox One. Bicicleta. Tinha todos os jogos. Que bicicleta, cara. Ele tinha aquele negocinho novo, que tem aqueles que as puxam, rodinhas, aquelas rodinhas que tem agora, sabe? Ele tinha drone, cara. Ele tinha drone, ele tinha tudo. Ele tinha esse moleque.
E aí ele é vendido como escravo, é vendido para Potifar. E Potifar vai levar ele como escravo. Certo. Lê Gênesis 39, versículo 2. Quem não está dirigindo, quem está em casa aí, abra a Bíblia aí. Gênesis 39, 2. O que diz depois do moleque ser vendido como escravo? O que fala aí? Mas o Senhor era com José. Tá brincando, cara. Foi vendido como escravo e o Senhor era com José. O Senhor era com José, cara? Era com José. Não, parece que o Senhor é com José? Não. Não, se você pega o relato, você pega a história, o moleque tá lá, no bem bom, tal. O Senhor era com José. Os ali. irmãos não, Né? não, mas na hora ele não fala. Não, sim. Não Mas tá dá falando. pra nós dar essa impressão. Lá sim, Deus tá com ele, né? Porque ele tá bem. Aí ele é vendido, os irmãos traem. Vendido pelos irmãos, não é qualquer um que vendeu. Vendido pelos irmãos e os primos que levam ele. Você vê que é tudo entre Porque família. querendo ou não, de vez em quando ele jogava bolinha de gude com os irmãos. E com os ismaelitas estão lá, talvez também. Porque Sim. às vezes a família se encontrava e tal. E é isso. E aí, quando ele tá vendido como escravo, fala que Deus era com ele, cara. Não parece que Deus é com ele. Não parece. Né? E ele é vendido lá e vai na casa de Potifar. E ele faz e tudo dá certo lá com o Potifar. E ele vira o gerente na casa de Potifar. Começa a prosperar lá. Olha só a situação, cara. Ele começa a aprender sobre administração. Ele começa a aprender as questões da administração ali no Egito. Você acha que ele vai usar isso mais pra frente ou não? Vai usar. A ser um bom administrador? Sim. Ele vai usar isso, entendeu? Olha como Deus está preparando esse moleque, A cabeça dele. Quando ele estava lá com o pai dele, mimadinho, ele não servia para o plano que Deus tinha para ele. Só que agora, na casa ali de Potifar, porque ali ele estava trabalhando. sendo administrador das coisas de Potifar, ele entendia da moeda do Egito agora. Deus está preparando esse moleque. E o fato dele ter Deus com ele já tinha uma visão à frente também, né? Claro. Porque ele sabia a vontade de Deus. Tudo isso conta também, né? Sim. E o que acontece lá na casa de Potifar, cara? Então, aí a mulher... Ele tá se dando bem lá? A mulher dele chega... A mulher de quem? De Potifar. E vê que José, né? Tem o rostinho bonitinho e tal. E... A Bíblia fala que tudo que José colocava a mão, prosperava. A mulher fala assim, eu quero ser próspera. E ela quer que José ponha a mão nela, cara. E mesmo depois dele ter levado o cativo, né? Sendo escravo, ele continuou fiel, né? Fiel, cara. E o que ele faz, cara, pra fugir disso? Sai correndo. Sai correndo, cara. José é o único relato bíblico, cara, que chega uma mulher e o cara não cai, cara. Igualzinho porque Davi caiu, cara. E José é o único cara que não cai. Só que ele não fica lá, entendeu? Ele não fica lá. Se não cai. Se ele fica, cai. Ele sai correndo, cara. Sai correndo. Dá um pinote. E a mulher esperta usou essa situação pra... mas a mulher não forçou tanto. Cara, a mulher agarrou de um jeito que quando José sai correndo, fica a roupa lá, cara. Olha só o jeito que a mulher agarrou. E é o jeito que ele fugiu também, né? O jeito que ele fugiu, saiu peladão. Fica a roupa. Não, fica a roupa, mas eu tô indo embora aqui. Você fica aí, praga, mulher, sai fora, cara. Ele fugiu, cara. Fugiu e o que aconteceu? Foi preso. Versículo 21, cara. 21. José, olha só, quando ele foi vendido, ele não tinha culpa. Agora José estava no bem bom lá de novo. Ele era escravo, mas ele dominava tudo, né? E o que acontece agora, cara? Aí ele estava preso, né? Depois que a esposa do Potifar foi preso. Caguetou ele, mentiu, foi preso. De novo. Aí, versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Parece que era com José, cara. Novamente, ele cai de novo na lama. Cai na lama. Mas o Senhor é com José. Sim. E José, depois disso... E o carcereiro viu, né, que ele era diferente, né? Viu? Esse cara aí é diferente. E na cadeia... Ele não é bandido. E na cadeia ele se torna administrador da cadeia. Ele, cara, me deu um estalo aqui agora, cara. Ele administrou muito dinheiro. Você acha que na cadeia tinha muito dinheiro para administrar? Não tinha dinheiro. Agora ele tinha que administrar o quê? Sem dinheiro. Sem dinheiro. Deus preparou ele para administrar... você leu isso em algum lugar, vai. Não tô falando... Agora pode parar. Não vem, cara. Sabe? Que isso? Deus fez ele ser um bom administrador com muito dinheiro e agora ele tinha que administrar a cadeia, cara. Você leu isso? Deixa eu ver se anotou aí. Vocês estão com o José? Não tem, cara. Agora ele isso mesmo, agora ele teve que administrar. Era a situação da vida da família dele.
Não, cara, porque depois, quando ele fosse governador, não ia ter 7 anos de bem bom e 7 anos... Administrar com e sem o dinheiro. Ele tinha que administrar com dinheiro, administrar sem dinheiro, cara. Anota isso aí. Não, tem que marcar algum lugar. Já tá marcado ali. Cara, dá um sermão top isso aqui, cara. E agora Deus tá preparando o cara, velho. Porque fala, o Senhor é... Olha só, quando ele vai pra casa de Potifar, o Senhor era com José. Por quê? O Senhor que pôs ele lá. E agora na cadeia é Deus que põe lá também. Agora você vai ter que administrar aí a cadeia, você aprender a lidar com pouco dinheiro, cara. Sim. E da cadeia pra onde que ele vai? Com pouco dinheiro, não, sem nada. Sem aí nada. Ele já vira governador. E da cadeia ele vira governador. Você acha que José, enquanto tava lá, mimadinho lá com o pai dele, ele ia ser um bom governador? Não. Ele ia conseguir administrar o Egito? Como que a família dele ia prosperar, né? Ele ia conseguir administrar a maior potência do mundo? E agora você acha que ele tem capacidade? Agora ele tem. Porque Deus fez com que... Teve e foi. Ele foi, cara. Quando José ele se encontra com os irmãos dele, cara. Que nível chegou José também, hein? Agora ele podia falar, agora é minha vingança. Porque ele, nessa situação na vida dele inteira, provavelmente ele questionou a Deus também, né? Em algum momento. Falar, mas por que eu tô passando por isso, né? O que é isso? Por quê? Né? Eu tô sendo fiel e as coisas estão acontecendo. E naquele momento que ele viu a família dele, ele entendeu. Ele fala assim, porque, eu não sei se vocês vão entender aí, mas assim, sabe que teve 7 anos de fartura no Egito? Na verdade, não foi no Egito, foi no mundo todo. Teve 7 anos de fartura e agora teria 7 anos de muita pobreza e não tinha comida. E ele, como governador, era a função dele administrar os 7 anos de riqueza para depois administrar os 7 anos de muita pobreza. E a família dele foi lá comprar comida. Ou seja, se ele não estivesse no Egito, morreria. Se ele não fosse o governador do Egito, todo mundo ia morrer. E como que a nação seria próspera? Sendo que Deus tinha prometido que essa nação seria próspera. Então o fato dele ser vendido para o Egito, o fato dele passar por tudo isso que ele passou, era plano de Deus. Era plano de Deus que José estivesse no Egito, que José tivesse essa aula de administração, passando por tudo isso, para que ele pudesse então ser governador e assim salvar a família dele, que é a descendência de Abraão. É dali que vai sair as tribos de Israel, né, as 12 tribos, e dali que vai nascer Jesus também. O importante é que José entendeu isso, né? E às vezes na nossa vida a gente também está passando por problemas, passando por dificuldade, e talvez, como a gente mencionou, José tenha questionado, né? E não é ruim você questionar. Né? Não é ruim. As pessoas falam, você não tem que perguntar por quê, ou você tem que falar pra quê. Mas Jesus na cruz falou por quê. Por quê? Entendeu? Por que me desamparaste? Então você tem que falar por quê sim. Entendeu? Mas o ponto principal é que você tem que entender que no final das contas isso ou é para salvar outras pessoas ou é para sua própria salvação, assim como foi no caso de José. E como você age quando parece que você não consegue sentir a mão de Deus atuando? Como você age quando talvez você acha que Deus não está com você? Porque às vezes aqui da história de José, quando falava que o Senhor era com José, foi nos momentos que ele estava caído. Nos momentos que mais parecia que Deus não estava com José, é ali que o texto da Bíblia fala, mas o Senhor era com José. Né? Que possamos ver a Deus, possamos entender a vontade de Deus e perceber a mão de Deus, não somente nos momentos fáceis, onde dá para perceber que Deus está com você, mas quando você está ali sofrendo, quando você está passando por um momento difícil, você possa entender que Deus ele não te desampara. A mão de Deus continua com você. Então até amanhã com mais um capítulo. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.